E aí, meu amigo, minha amiga, mais uma aula, regimento interno da ALESC, muito bem, Assembleia Legislativa aqui da bela Santa Catarina, que é a resolução 001 de 2019. E o meu nome é Leonardo Torres, mais uma vez, é um grande prazer, uma grande satisfação estar com você em mais uma aula. Legal, gente, e sempre convidando-lhes para que me sigam aqui nas redes sociais. Legal, tem o meu livro aqui, Lei, Acesso à Informação, muito bem. E aqui a Cássio Torres da Advocacia para Concursos Públicos, legal, defendendo você contra as garras da administração. Gente, vamos lá então, ó. Na aula de hoje, nós iremos tratar do quê? Nós iremos tratar especificamente lá do artigo 130 e seguintes, iremos tratar o quê? De algumas previsões, alguns aspectos gerais que se aplicam às comissões. Não se esqueçam que as comissões, elas são órgãos do parlamento, perfeito? Algumas comissões são permanentes e outras são temporárias, tá? Então venham comigo aqui, vamos lá, gente, ó. Então, iremos tratar aqui de aspectos gerais que se aplicam às comissões. Então, das comissões. Legal. Vamos lá, gente, ó. Das comissões, falei artigo 130, mas na verdade é o artigo 126 e seguintes, tá? Artigo 126 e seguintes aí do regimento interno. Tudo bem, gente? A primeira informação importante é a seguinte, ó. Vamos colocar aqui, gente, ó. Vamos colocar aqui, ó. Cada comissão, gente. Então, cada comissão, obrigatoriamente, ela terá o quê, gente? Um presidente, e também ela terá um vice-presidente. Então, obrigatoriamente, cada comissão, além dos demais componentes, terá um presidente e também, gente, um vice-presidente. Legal, gente? O mandato de ambos é de 2 anos, mandato 2 aninhos, e a eleição se dá pelos seus pares. Tudo bem, gente? Então, cada comissão terá um presidente, um vice-presidente e o mandato, ele é de 2 anos e a eleição se dá pelos seus pares, pelos próprios parlamentares. Legal, gente? Outro ponto importante. Vamos lá, coloquem assim, ó. Ponto de número 2. Gente, ponto de número 2, vamos aqui diferenciar, gente, as ausências. Aliás, melhor, coloca assim, ó. Presidente da comissão. Então aqui temos a figura do presidente. Da comissão. Beleza? Legal, gente. E é possível que esse presidente da comissão, ele, por algum motivo, ele se ausente a uma viagem oficial, né? Ausências, uma viagem oficial, ou até mesmo algum tipo de impedimento. Então, no caso aqui, gente, de ausência ou impedimento do presidente da comissão, quem é que vai substituí-lo é o vice-presidente. Tudo bem, gente? Então, no caso aí de ausências ou impedimentos aí do presidente da comissão, quem é que vai substituí-lo é o vice-presidente. Agora, não confundam ausências ou impedimentos, né, que tem um caráter temporário, com a vacância. Vou colocar aqui então, gente, ó, com a vacância. Porque a vacância, ela tem o quê de definitividade, ela é definitiva. Como assim vacância? Por algum motivo, vagou o cargo de presidente da comissão. Então, por exemplo, imaginemos que ele tenha falecido. Então, ocorrerá a vacância do cargo de presidente da comissão. Nesse caso, gente, muito cuidado, porque ou será feita nova eleição para que se eleja um novo presidente, ou gente, o vice-presidente, ele exercerá o que se chama de mandato tampão. O que é o mandato tampão? Gente, na verdade, quando que o vice-presidente ele exercerá o mandato tampão no lugar aí do presidente da comissão, gente. Quando a vacância, ela se der aqui, gente, ó, em até 90 dias a contar do fim do mandato. Tudo bem, gente? Então venham comigo aqui, ó. Então imaginemos que o presidente da comissão, ele venha a falecer
ocorrerá a vacância desse cargo e esse falecimento, consequentemente essa vacância, ocorre nos 90 dias que antecedam o fim do mandato. Nesse caso, é o vice-presidente que assume e exercerá o mandato tampão. Ok, gente? Agora, se a vacância ocorrer antes de 90 dias a contar do fim do mandato, nesse caso aqui de acordo com a norma regimental, realizar-se-á uma nova eleição. Beleza? Muito bem. Isso aqui que eu falei, gente, consta lá, ó, volta pra cá, fofo. Consta lá no artigo 126, do Regimento Interno. Tudo bem, gente? Legal? Tinha outro ponto importante, vem comigo aqui, ó. Ponto de número 3, o que nós iremos analisar? Nós iremos analisar o artigo 130, que vai trazer o quê? Gente, as competências, vamos colocar aqui bonitinho, é nosso manual caseiro, as competências do presidente da comissão. Então, as competências do presidente da comissão. Elas constam lá, gente, no artigo 130. Galera, são várias competências, eu vou aqui analisar algumas, sem contudo esgotá-las, nem teria o tempo hábil para isso, tá? Então, complementem os estudos e apenas a ponta do iceberg. Por exemplo aqui, gente, ó, algumas competências do presidente da comissão. Vamos lá, gente, ó. Ao presidente da comissão compete, além do que lhe for atribuído neste regimento, assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela comissão. Então imaginemos, gente, que seja lá uma comissão parlamentar de inquérito, ela expede um ofício, a câmera tá ali, tô indo para a luz, ela expede um ofício para uma instituição financeira para que haja a quebra do sigilo financeiro do indivíduo, quem assina é o presidente, tá? Convocar e presidir todas as reuniões da comissão e nelas manter a ordem e a solenidade necessárias, já que ele é o presidente, dar conhecimento da ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação. Só para relembrar, gente, ata, na verdade, é um documento que informará tudo o que ocorreu na reunião anterior. Ok, gente? E dar conhecimento da ata da reunião anterior na reunião atual e discutir essa ata é uma incumbência do presidente. Dar conhecimento à comissão de toda a matéria recebida e despachá-la, enfim, decidir, né, basicamente. Dar conhecimento aos membros da comissão e das lideranças da pauta das reuniões até 15 horas do dia anterior ao da realização da reunião ordinária da comissão. Designar relatores e distribuir as proposições sujeitas a parecer ou avocá-las. O que é avocação? A avocação é chamar para si, tá? Chamar para si. Então é possível que o presidente ele designe, né, um relator daquela comissão e aquele relator ele emitirá um parecer, né, tecerá um juízo de valor, uma opinião, ou o próprio presidente pode avocar esta atribuição e ele mesmo relatar e emitir um parecer. Isso é possível, ok, gente? Então, cometer aqui algumas competências, eu insisto, eu não estou esgotando aqui o rol de competências, são várias, complementem os estudos. Tudo bem? Vamos lá, gente, voltemos para cá então para o nosso manual caseiro. Legal, gente, ponto de número 4, gente, vamos colocar aqui, ó. Eu já falei para vocês da CPI, né, gente? CPI, nós já falamos sobre ela, legal. CPI aqui no regimento, gente, ela é prevista com mais minúcia lá no artigo 151 do regimento. Beleza, gente? Ok? Vamos colocar aqui, ó. Artigo 151 do regimento interno. Legal, gente? Não se esqueçam que a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que tem previsão na Constituição Federal, lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Legal, gente? E a CPI é um instrumento de controle político legislativo da administração pública. Ela apura irregularidades na administração pública, apura fatos certos por um prazo determinado. Cuidado por quê, gente? Qual que é o quórum mínimo para que uma CPI seja convocada? No mínimo 1/3 dos membros daquela casa legislativa. Ok, gente? E uma vez que há o quórum, a convocação, vou colocar aqui, gente, a convocação. Então, há o quórum necessário. Quem é que vai convocar essa CPI, gente? O deputado mais idoso, vou colocar aqui, ó, de deputado, tá? O deputado mais idoso,
dentre aqueles que tem o quê, gente? O maior número de legislaturas. Maior número de legislaturas. Ou seja, qual que é o deputado que tem o maior número de legislaturas? Temos aqui 2 deputados que têm 5 legislaturas. Foram reeleitos aí, né, 4 vezes, né, tem 5 legislaturas, 5 mandatos, ok. Então, em relação a eles, quem que é o mais velho, o mais idoso, é que terá a incumbência de convocar essa CPI. Tudo bem, gente? Legal. Outro ponto importante. Nós já falamos dos poderes de uma CPI, tá, gente? Então, basicamente, a CPI, de acordo com a Constituição, pelo menos, tem os mesmos poderes instrutórios de uma autoridade judicial. Então, em tese, as mesmas provas que um juiz poderia produzir, a CPI também poderia, tá? Só que nós verificamos, né, em aulas passadas, que na verdade não é bem assim não. Foi o próprio Supremo que, ao longo dos anos, veio delimitando os poderes de uma CPI, tá? Mas o artigo 155 aqui do Regimento Interno, gente, ele vai especificar, né, com mais minúcia quais são os poderes da CPI. Só que consta onde, ó? Lá no artigo 155, in verbis. Vamos aqui verificar o que preconiza o artigo 155. Vamos lá, gente, ó. A CPI, detentora de poder investigatório próprio de autoridades judiciais, poderá observar a legislação específica. Poderes, ó. Requisitar servidores dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, bem como em caráter transitório de qualquer outro poder ou órgão constitucionalmente constituído. Gente, cuidado, tá? Não é um simples requerimento, não. É uma requisição. E a requisição é um requerimento com base legal. Tanto que, se há a recusa injustificada, em tese, isso até poderia, em tese, caracterizar, por exemplo, um crime, crime de desobediência, ok? Então vamos aqui requisitar servidores do apoio técnico da Alesc para auxiliar aqui nos trabalhos da CPI. É uma requisição. Cumpra. Vá. Muito bem. Outro poder aqui, ó. Determinar a realização de diligências, perícias, inspeções, auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ouvir indiciados e inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar informações e documentos de órgãos e entidades da administração pública, requerer audiência de deputados e secretários de Estado, tomar depoimentos de autoridades estaduais e municipais e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. Só para relembrar, gente, ó, a CPI pode expedir mandado de busca e apreensão? Não pode, somente com autorização do Poder Judiciário, tá? CPI pode expedir mandado de prisão? Não, prisão preventiva, prisão temporária não, mas no máximo é a prisão em flagrante, porque já que qualquer um do povo pode decretar uma prisão em flagrante, então que se diga aí de um membro de uma CPI, tá, gente? Incumbir qualquer de seus membros ou servidores requisitados da realização de sindicância ou de diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à mesa. Deslocar-se a qualquer ponto do território estadual para a realização de investigações e audiências públicas e estipular prazos para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, ressalvada a competência da Polícia Judiciária. As CPIs valerão-se de forma subsidiária das normas contidas no CPP. Olha que interessante, ó. Então, na condução, gente, dos seus trabalhos, a princípio se aplica o quê? Se aplica aqui o regimento interno e de forma subsidiária as normas contidas no Código de Processo Penal. Gente, o CPP ele vai tratar de inquérito policial, ele vai tratar da ação penal, dentre outros aspectos processuais do direito penal. Legal? Gostei. Vamos lá, gente, ó. Venham comigo então. Cadê você? Tá aqui, ó. Oi, vamos lá. Ponto de número 4 aqui. A CPI. Outro ponto importante, venham comigo aqui, gente, ó. A CPI é uma comissão? É uma comissão, tá? Então, nesse caso aqui, a CPI, gente, ela terá aqui o presidente, ela é um pouco mais específica, tá? E essa CPI, que é uma comissão temporária, terá a figura aqui do relator, tá, gente? Então a CPI é uma comissão específica,
ok? Tem as suas peculiaridades. Ela terá aqui o presidente e o relator. Quais são as incumbências, quais são as competências do presidente? Elas constam lá no artigo 156. Professor, e quais são as incumbências do relator de uma CPI? Lá no artigo 157. Vamos aqui então para o artigo 156, verificar o quê, gente? Algumas competências do presidente de uma CPI e também vamos aqui verificar, gente, as competências do relator. Vamos lá, gente, ó. Compete ao presidente da CPI convocar e dirigir as reuniões, qualificar e compromissar os depoentes, qualificar, gente, enfim, né, informar quem é o depoente, a profissão dele e compromissar. Então, por exemplo, a testemunha, ela se compromete a falar a verdade sob pena de praticar, por exemplo, crime de falso testemunho, requisitar servidores, convocar indiciados e testemunhas para depor, requisitar documentos, informações e determinar quaisquer providências necessárias ao trabalho da comissão, assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela comissão, convocar e presidir todas as reuniões da comissão e nelas manter a ordem e a solenidade necessárias, dar conhecimento da ata da reunião anterior e submetê-la à discussão e votação, conceder a palavra aos membros da comissão, dentre outras competências. Notem que algumas competências do presidente da CPI, elas meio que repetem as competências dos presidentes de quaisquer comissões. Legal, gente? E aqui no artigo 157, ó, nós temos o quê? A competência do relator de uma CPI. Elaborar o roteiro dos trabalhos para aprovação dos membros da comissão. Como assim roteiro de trabalho, gente? Como que se dará, por exemplo, as investigações, quem será convocado a depor, se haverá algum pedido de quebra de sigilo fiscal, bancário, dentre outros aspectos, tá, gente? Indicar relator adjunto, conduzir a instrução processual. Gente, basicamente a instrução processual, ela se refere ao quê? À colheita de provas, tá? Colheita de provas. Solicitar a convocação de indiciados e testemunhas para aprovação dos membros da comissão, inquirir primeiro os depoentes, despachar os documentos de natureza processual e apresentar o relatório final. Gente, esse relatório final, ele é super importante por quê, gente? Porque nós notaremos, tá, gente, que esse relatório, ele será encaminhado a vários órgãos. Por exemplo, ó, ele será encaminhado à mesa diretora, ele será encaminhado ao Poder Executivo, ele será encaminhado ao Ministério Público, dentre outros órgãos, tá? Então venham comigo aqui, ó, vamos aproveitar o gancho aqui, ó, venham comigo aqui, ó. Coloquem assim, ponto de número 5, ponto de número 5. Aliás, melhor, ó, dentro aqui do item 4, CPI, coloquem assim, observação, observação, observação. Fim dos trabalhos, fim dos trabalhos, fim dos trabalhos. Gente, quando a CPI ela encerra os seus trabalhos, haverá o quê? A elaboração de um relatório. Relatório. Então, quando a CPI ela finaliza os seus trabalhos, haverá a elaboração de um relatório. Gente, muito cuidado, por quê, tá? Tem muita gente que pensa que a CPI, ela aplica a sanção, ela julga. Na verdade, não. Na verdade, por exemplo, ó, um dos encaminhamentos é o Ministério Público, por exemplo, para que ele proceda à responsabilização penal e civil cabíveis, tá? Então, por exemplo, para que o Ministério Público, sendo o caso, ofereça uma denúncia e deflagre lá a ação penal, dentre outras situações, tá, gente? E olha que interessante, ó, o artigo 163, parágrafo 2º, aqui do Regimento Interno, ele traz lá os requisitos do relatório. O que vai constar no relatório de uma CPI? Tá aqui, gente, ó. Do relatório da CPI constarão a constituição e finalidade da comissão. Então, finalidade, gente. Então, instalamos aqui uma CPI para apurar o desvio de recursos públicos durante a pandemia na aquisição de respiradores. Não que aconteça, tá? Apenas um exemplo hipotético. Então, a finalidade é a Constituição, né? Ela é constituída por que membros? Quem são os membros da CPI? Quem que é o presidente? Quem que é o relator? Quem que é o relator adjunto? Legal, gente? Sua composição, prazos observados, prazos observados e roteiro dos trabalhos realizados, com destaque para
A transcrição dos depoimentos, então é fundamental que alguém transcreva e coloque no papel, né, os depoimentos arrolados, mas não viabilizados. Como assim, professor? Gente. Então imaginemos que tenha sido arrolado uma testemunha e por algum motivo ela não foi encontrada. Então é um depoimento arrolado e não viabilizado, ok? Eventuais viagens realizadas, né, gente, para que se procedesse, por exemplo, diligências, documentação recebida e anexada, parecer do relator e a conclusão da comissão, tá, gente? Então, são aqui os requisitos do relatório da CPI. Beleza? Legal. Vamos aproveitar o gancho aqui, gente, volta para cá então. Com o fim dos trabalhos, esse relatório, ele será encaminhado para quem? Vamos colocar aqui, gente, ó. Ele será encaminhado para a mesa diretora da Alesc, ele será encaminhado a priori ab início para a mesa diretora da Alesc, ele também será encaminhado para o parquê, para o Ministério Público. Para que encaminhá-lo ao parquê, professor? Para que encaminhá-lo ao Ministério Público? Gente, para que o Ministério Público, sendo o caso, promova as responsabilizações cabíveis. Ou de repente constatou-se lá a prática de um ato de improbidade, daí o Ministério Público, por exemplo, ele pode propor uma ação civil pública de improbidade, ou de repente detectou-se a prática de um crime contra a administração pública, o Ministério Público, sendo o caso, oferecerá a denúncia e por aí vai, tá, gente? Também, gente, encaminhará este relatório ao Poder Executivo. Para quê, professor? Gente, de repente, durante a CPI, né, durante seus trabalhos, foi descoberto que alguns servidores do Poder Executivo, por exemplo, praticaram, além de infrações penais, nesse caso a responsabilização, nesse caso a denúncia ficará a cargo aí do Poder Judiciário, mas além de infrações penais, eles também praticaram infrações disciplinares. Então, nesse caso, caberá ao Poder Executivo instaurar um processo administrativo disciplinar para, sendo o caso, punir disciplinarmente os servidores, ok? Por isso que encaminharam também esse relatório ao Poder Executivo. Gostei. Vamos lá, gente, ó. Também será encaminhado esse relatório à comissão permanente. Como assim comissão permanente? Gente, a comissão permanente cuja a temática da CPI mais se aproxime. Calma lá, não entendi. Então também será encaminhado à comissão permanente cuja temática mais se aproxime ao objeto da CPI. Aquele exemplo que eu dei. Então, instalação de uma CPI para apurar desvio de recursos públicos na compra de respiradores. Respiradores saúde. Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual comissão permanente é que receberá o relatório? A Comissão Permanente de Saúde. Ok? Legal. Vamos lá, gente, ó. E também, é isso aí, ó. Então, a mesa diretora, ao Ministério Público, ao Poder Executivo e a comissão permanente cuja temática mais se aproxime do objeto da finalidade desta CPI. Tudo bem, gente? E não se esqueçam de um detalhe importante. A CPI, ela durará 180 dias, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. A CPI, ela não pode ultrapassar uma legislatura, não pode ultrapassar um mandato. Muito cuidado com isso, tá, gente? Então é isso aí, ó. Depois vejam lá o artigo 163, parágrafo 2º aqui do regimento interno, né? Já falei sobre ele, mas vale a pena uma espiadela um pouco com mais, né, um pouco de mais calma. E vejam lá os requisitos do relatório da CPI. Tudo bem, gente? É isso aí então, gente. Eu paro por aqui. Um beijo no coração, até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.